Saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e convidá-los para que abramos as nossas Bíblias e juntos vamos ler um trecho da palavra de Deus. Não pude estar ontem aqui à noite, não sei qual o trecho bíblico que foi lido, mas eu estava nesta tarde na presença do Senhor, pensando nesta reunião, e esta palavra que vamos ler veio ao meu coração. Abramos as nossas Bíblias no livro de Josué. Nós vamos ler no livro de Josué, no capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 16 a 19. Diz assim: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apiou do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém, glórias a Deus. É um trecho bíblico conhecido este que nós acabamos de ler. Certamente a maioria dos irmãos que estão aqui já leram, já ouviram falar, mas foi a palavra que veio ao meu coração para repartir com os irmãos aqui nesta noite. Meus amados irmãos, está se referindo aqui a uma jovem que recebeu do seu pai uma porção de terra, só que a terra era seca, não tinha fonte de água. E ela, numa segunda oportunidade, ela se dirige a seu pai e disse: Meu pai, me dá uma bênção, me dá lugar onde tem fonte de água. E diz a Bíblia que foi-lhe dado fontes superiores e fontes inferiores. O nosso tema é: Eis a grande fonte, vinde e saciai-vos. Meus amados irmãos, tomando esta passagem da Bíblia como ilustração do que queremos falar nesta noite, nós encontramos que esta jovem estava no lugar que não tinha nenhuma fonte de água. Isto é uma figura do homem que está no pecado, aonde não existe nenhuma fonte que possa saciar a sua sede. O homem está dominado pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e ele viu que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A Bíblia nos diz que até mesmo aquela criança bonita que ao nascer é a alegria do pai, é a alegria da mãe, já nasce em pecado. Não é a maneira da concepção que a Bíblia se refere, mas é o germe do pecado que estava nos pais, que por sua vez estavam nos avós e nos bisavós, e indo pelo caminho dos nossos ancestrais, nós chegamos em Adão, que quando ele pecou, a raça humana toda caiu com ele, e é por isso que diz a Bíblia que o pecado passou a todos os homens, e é também por essa razão que a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar da sua misericórdia. Sim, o homem ficou sem nenhuma fonte de água. O pecado tirou do homem todos os recursos disponíveis. O homem ficou somente com as coisas pobres da terra. Usando uma figura da Bíblia, quando o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém, a preocupação dele, diz a Bíblia, foi levar as pessoas que tinham capacidade, que tinham profissão, que tinham recurso. E dentro de uma expressão da Bíblia, ele só deixou em Jerusalém o povo pobre da terra, porque o restante ele levou todo embora. O homem, pelo pecado, ficou somente com as coisas pobres. As coisas valiosas foi-lhe retirada. O pecado arruinou
o pecado tirou do homem aquilo que de valor o homem tinha dado, o homem tinha recebido da parte do Senhor nosso Deus. Usando aquelas palavras do Senhor Jesus, na parábola do bom samaritano, diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão do salteador. O salteador roubou tudo quanto ele tinha, espancou o homem, deixou o homem caído lá na estrada, como que morre ou não morre. Assim também o homem foi atingido pelo pecado. O pecado arruinou, o pecado tirou, o pecado roubou do homem aquilo que de valor Deus tinha dado para a sua vida. E a semelhança desta jovem que estava no lugar, que é uma região lá de Israel que não tem nenhuma fonte de água, é uma sequidão tremenda. Assim o homem está nesta sequidão tremenda, como que a mendigar, como aconteceu com Bartimeu, que estava mendigando ali na entrada da cidade de Jericó, ou como aquele coxo que estava mendigando naquela porta formosa que dava acesso ao templo em Jerusalém. Sim, o homem perdeu todas as fontes de água. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com luz, foi criado com graça, foi criado com muitos valores espirituais, mas esses valores espirituais foram roubados pelo pecado, ficou numa terra sem nenhuma fonte. Mas aqui diz a palavra do Senhor, que ela recebeu bênçãos superiores e bênçãos inferiores. O que Deus quer dar para o homem, o ser humano, são as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós lemos na Bíblia, quando Jacó estava sendo abençoado pelo seu pai, a bênção de Deus foi dupla. A bênção foi esta: o Senhor te dê do orvalho do céu, são as fontes superiores, e te dê também da gordura da terra, são as fontes inferiores. A mesma coisa aconteceu quando José estava sendo abençoado. A bênção de Deus é descrita da seguinte maneira: o Senhor te dê do mais excelente do céu, das novidades do sol, das novidades da lua, são as fontes superiores. Mas também continuou dizendo: e o Senhor também te dê das novidades do campo, glória seja dada ao nome do Senhor. São as fontes superiores e são as fontes inferiores, glória seja dada ao nome do Senhor. As fontes inferiores, ou seja, as bênçãos materiais, Deus também quer dar. Aquele que confia no Senhor, aquele que está em comunhão com Deus, as fontes da vida material também lhe são abertas. Nós lemos na Bíblia que aquele que tem comunhão com Jesus, que está confiado em Jesus, ele também recebe bênção já nesta vida. Foi o que Jesus disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos e irmãs, por amor de mim e do Evangelho, que já não receba já nesta vida 100 vezes tanto, em casa, pai, irmãos e irmãs, com perseguições, e na idade vindoura a vida eterna, glórias a Deus. Foi por esta razão que o apóstolo São Paulo, falando a Timóteo sobre a bênção de Deus para o homem ainda nesta vida, ele disse assim: a piedade é sinônimo de santificação. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daquela vida que há de vir, glórias a Deus. Sim, nós somos abençoados também nesta vida. É por isso que o salmista Davi, já velho, podia contar a sua experiência dizendo: eu agora sou velho, mas eu já fui moço, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, glórias a Deus! É bem verdade que Deus nos abençoa nesta vida, mas a Bíblia também diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, nós esperamos em Cristo nesta vida, mas acima desta vida, e muito mais importante do que nesta vida, nós esperamos no Senhor, na sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Uma fonte superior e fonte inferior. Eu quero nesta noite, a partir desse momento, falar sobre uma fonte superior.
que é o tema desse nosso congresso. Eis a grande fonte, vinde e saciai-vos. Quem é esta grande fonte? O salmista lá no passado, já no Salmo 87, no versículo 7, ele dizia: todas as minhas fontes estão em ti, ó Senhor. O Senhor é a nossa fonte, glória seja dada ao nome de Jesus. E o que é que sai desta fonte? Quais são as bênçãos que quem chegar nesta fonte vai usufruir? A primeira bênção que uma pessoa vai usufruir quando chegar nesta fonte é a bênção da salvação, glórias a Deus. Foi por esta razão que o profeta Isaías, no seu capítulo 12, falando sobre esta fonte, ele disse no versículo 3: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Sim, tirareis o quê? Tirareis com alegria água da fonte da salvação. Sim, esta é uma fonte da qual sai a salvação, que foi a finalidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a prova desse amor está na cruz do Calvário, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, quando ressuscitou para a nossa justificação, quando subiu ao céu, onde lá está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o poder nos céus e na terra, e diz a Bíblia, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por isso ele podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso ele podia dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á. Por isso que dele o apóstolo Paulo podia pregar e dizer que entre Deus e os homens há um que está no meio, um mediador, esse mediador é Jesus. Por isso que a respeito de Jesus, São Pedro podia pregar dizendo: debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus. Por isso que a respeito de Jesus, São João podia pregar e dizer: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, é pelos do mundo também, glória a Deus. Que maravilha beber da fonte da salvação. E quando a pessoa bebe desta fonte, essa pessoa é libertada totalmente. Libertada do quê? Primeiro, é libertado do pecado. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem é libertado do pecado. A maior alegria que o ser humano pode ter aqui nesta vida é ter a certeza que os seus pecados foram perdoados. E a Bíblia diz que quando uma pessoa é perdoada, os seus pecados Deus lança para trás das suas costas, Deus lança nas profundezas do mar. E com alegre, com glorioso é o ser humano saber que todos os seus pecados foram perdoados. Sim, ele liberta do pecado, mas ele também liberta dos vícios, ele liberta do cigarro, ele liberta da bebida, ele liberta das drogas, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele liberta de crendices e de superstições. O ser humano é dominado por crendices e por superstições. Não pode passar debaixo de escada. Se é sexta-feira como hoje, e o dia é dia 13, mais supersticioso ele fica. E ele coloca uma cruz atrás da porta, ou uma ferradura atrás da porta, tem que levantar com o pé direito, cheio de superstição. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, glórias a Deus. Liberta o homem, glórias a Deus, não somente dos pecados, não somente dos vícios, não somente das superstições, não somente das crendices. Liberta o homem do medo. O ser humano tem medo. Medo do quê? Alguns têm medo de obra de feitiçaria, mas quem confia em Jesus não está com medo nenhum destas coisas, porque a nossa vida está escondida no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Mas não é somente liberto do medo de obra de feitiçaria, liberto do medo da morte. A pessoa sem Jesus tem medo da morte. Nós vamos em velório e observamos a fisionomia das pessoas que ali estão, como que uma interrogação que está na sua mente, como que estão perguntando: e quando chegar a minha vez? Porque há um horror da morte. Ninguém quer ouvir falar da morte, mas a morte é tão real como a vida, e para morrer somente basta estar vivo. Mas para o crente, ele não tem medo da morte.
ele fica naquela situação que estava Paulo, que não sabia se ficava nesta vida ou se partia para a eternidade. E ele diz: eu estou em grande aperto. Não era aperto financeiro, não era aperto moral, era aperto de decisão. Ele disse: se eu ficar nesta vida, eu vou dar muito fruto na minha obra, mas se eu partir, eu vou estar com Cristo. E depois de somar os prós e os contras entre ficar e partir desta vida, ele concluiu dizendo: mas eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor ainda, glória a Deus. A morte é uma porta que se abre, pela qual nós adentramos a eternidade, onde as palavras humanas jamais vão descobrir a glória que lá está, porque os 5 minutos depois da morte vai ensinar para o homem o que ele não aprendeu durante a sua vida inteira. Mas para o crente, ele olha para a morte com a esperança de estar com Cristo na sua glória. Louvado é o nome do Senhor. Liberto do medo da morte, liberto do medo da eternidade. A pessoa não sabe que eternidade vai. Somente o crente, e ninguém mais além do crente, pode responder as 3 perguntas mais importantes da vida. E quais são as 3 perguntas mais importantes da vida? Quem você foi, quem você é e quem você será. Se perguntarmos para uma pessoa que não tem Jesus como seu Salvador: quem você era? Eu fui isso, morei em tal lugar, estudei em tal escola. Quem você é? Eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho minha firma, tinha minha microempresa. E ele vai dizer o que é. E quem você será? Se perguntarmos para um jovem, é uma reunião de jovens: o que você vai ser na vida? Ele diz: eu vou estudar. Ótimo. E depois? Eu vou me formar. E depois? Vou receber meu certificado. E depois? Eu vou montar o meu negócio. E depois? Vou ganhar muito dinheiro. E depois? Continuo ganhando dinheiro. E depois? Vou conhecer o mundo. E depois? Continuo ganhando dinheiro. E depois? E depois? E depois? E depois? Mas pergunta para um crente: quem você era? Ele vai dizer: eu era um perdido pecador, não tinha Deus, não tinha paz, não tinha esperança, era candidato à morte eterna, era candidato ao inferno, era dominado pelo demônio, era dominado pelas obras da carne, como a prostituição, a impureza, a lascívia, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices. Eu não tinha paz, eu não tinha esperança. E quem você é agora? Glória a Deus, eu sou um pecador, mas sou lavado no sangue de Jesus. O meu nome está escrito no céu. Eu tenho certeza de vida eterna. Eu sinto a natureza de Deus, eu sinto a vida de Deus, eu sinto o sentimento de Deus, eu sinto a mente de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, a virtude de Deus, a presença de Deus na minha vida. E quem você será? Aí ele vai dar um largo sorriso e vai dizer: glória a Deus. Daqui a pouco os céus vai se abrir, vai tocar a trombeta e vai ecoar uma voz lá em cima dizendo: vai, povo meu, entra nos teus aposentos até que passe a ira. E eu vou sair daqui, ser arrebatado no céu, vou contemplar Jesus face a face, vou estar eternamente na presença do Senhor e vou receber o galardão. Vou na sala do banquete, vou reinar com Jesus, vou estar na Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Liberta o homem do pecado, liberta o homem dos vícios, liberta o homem das superstições e das crendices, liberta o homem do medo de feitiçaria, do medo da morte, do medo da eternidade e do medo do juízo. Queira o homem ou não queira, ele tem que comparecer diante de Deus. Goste ou não goste, creia ou não creia, a Bíblia diz que o homem terá que comparecer diante de Deus para ouvir a sentença daquele juiz, cuja sentença é irrevogável. Aquele juiz que disse: o salário do pecado é a morte, mas também disse: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o crente não está preocupado com juízo não, porque ele está confiado nas palavras de Jesus, que disse: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sim, que fonte é esta? É uma fonte que sai salvação, glória a Deus. Mas o que mais sai desta fonte?
A Bíblia diz que sai cura para as enfermidades, porque esta fonte gera um ribeiro, que quem chegar nesse ribeiro, oriundo desta fonte, recebe a cura da sua enfermidade. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, era o segundo homem mais importante na Síria, general do exército, só que aquele homem era leproso, e ele teve uma informação de uma menina que trabalhava em sua casa, de que se ele fosse na terra de Israel, lá ele seria curado da sua enfermidade. Mais do que depressa, ele, Naamã, se dirige ao rei da Síria, conta o que havia ouvido, recebe uma carta de apresentação do rei da Síria e vai para Israel, na expectativa de receber a cura da sua enfermidade. Quando chega em Israel, ao invés de ter com o profeta, ele vai ter com o rei de Israel, que leu a carta, ficou um tanto indignado, e até se expressou dizendo: ele está pensando que eu sou Deus para dar a vida e tirar a vida? Eu acho que aqui deve ter alguma coisa detrás disso. Esse homem é general, ele conhece estratégia de guerra, ele está fazendo uma sondagem do nosso país, e quando houver uma guerra entre Israel e a Síria, ele vai saber até por onde começar. E em sinal de indignação, o rei até rasgou a sua roupa. Mas quando isso estava se passando lá no palácio, Deus estava revelando tudo para o profeta Eliseu, e Eliseu dizia: manda este homem para cá, e ele vai saber que existe Deus em Israel. E Naamã foi lá, chegou no lugar, o endereço que lhe foi dado, não tinha ninguém na porta para recepcionar. Quando Naamã vinha pelo caminho, ele vinha imaginando: eu vou encontrar o profeta vai ficar de pé, o profeta vai levantar as mãos aos céus, o profeta vai fazer uma oração ao seu Deus, e depois ele vai passar a mão no lugar que eu sou leproso, e eu vou ficar curado. Nada disso aconteceu. Ele não viu o profeta não ficou de pé, o profeta não levantou a mão, o profeta não passou a mão no lugar onde ele era leproso. Mas um recado o profeta mandou através do seu auxiliar, que saindo para fora da casa, disse para o general: olha aqui, general, olha aqui, Naamã, o meu senhor mandou que tu vá lá no Jordão e mergulhe 7 vezes, que vai ficar curado da sua enfermidade. Naamã ficou indignado, pensando: eu pensei que ia chegar aqui, ver o profeta, não vejo, que ele ia orar, ele não ora, queria passar a mão no lugar que eu sou leproso, eu não sou, e ainda me dá um recado a mim, eu, general Naamã, recebendo um recado, e um recado desta ordem, para mim mergulhar no Jordão, naquela água suja, barrenta, quando lá na minha terra, na Síria, tem o rio Abana, rio Farpar, água limpa, água boa, água sem poluição. Eu perdi meu tempo, eu vou embora. E quando ele já pensava em ir embora, alguém da sua comitiva o convenceu, dizendo: majestade, se o profeta falasse uma coisa boa, tu não farias? Faria. Ora, o profeta mandou que tu vá mergulhar no Jordão, experimenta. E convenceram Naamã, e lá Naamã foi à margem ali do rio Jordão. Ele mergulha a primeira vez, continuou leproso. Mergulhou a segunda vez, leproso. Terceira vez, quarta, quinta, sexta. Quando mergulhou a 7ª vez, estava leproso. Estava dentro da água, ainda leproso. Começou a fazer a volta lá no fundo, porque ia começar a subir, estava leproso. Começou a subir, estava leproso. Quando pôs a cabeça fora d'água, estava completamente curado. Glórias a Deus. Glória a Deus. Há um rio que começa na fonte chamada Jesus, e este rio, esta fonte passa aqui nesta noite. E se você, meu amado irmão e irmã, mergulhar nesta fonte, neste ribeiro, você vai sair daqui curado, curada, porque Jesus ainda cura enfermidade. Glória ao nome do Senhor. Mas vinde à fonte, recebe salvação. Vinde à fonte, recebe cura. Vinde à fonte, recebe novas experiências com Deus, porque desta fonte sai um ribeiro, que aquele que adentrar neste ribeiro vai experimentar uma manifestação crescente da glória, do poder e da presença de Deus na sua vida. Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel. Era um ribeiro que nascia numa fonte, diz a Bíblia, e Deus disse para o profeta que ele viesse para a frente, que ele entrasse dentro daquele ribeiro. E o profeta, na visão que Deus lhe dava, começou a entrar dentro daquelas águas chamadas de águas purificadoras. E quando ele percebe, ele está pisando dentro do ribeiro, e o nível da água está pelos artelhos, isto é, pelos dedos do pé. Quando terminou aquela dimensão que o Senhor havia medido, cerca de 500 metros na nossa linguagem, Deus novamente mediu e disse: venha, caminha a segunda etapa.
E quando ele vai na segunda etapa, o nível da água estava dando pelos joelhos. Depois houve uma terceira etapa, em que ele foi convidado a percorrer. E quando ele inicia a terceira etapa, a água já estava dando pelos lombos. E depois houve uma quarta etapa, em que ele foi convidado a percorrer. E quando ele quis dar o primeiro passo na quarta etapa, não dava a pé, porque eram águas profundas, diz a Bíblia, que somente se podia passar a nado. Oh, ribeiro glorioso é esse, glória a Deus, que começa na fonte chamado Jesus, que quando nós entramos dentro dele, nós vamos experimentando as 4 etapas da nossa vida espiritual: água nos artérios, água no joelho, água nos lombos e mergulhado na água. Que maravilha! Quando o crente está dentro do ribeiro, às vezes a água ainda está nos artérios, ele está dando glória a Deus, e Deus olha para ele e diz: meu filho, minha filha, que maravilha! Você está dentro do ribeiro da minha glória, da minha presença. Mas olha, 99% do teu corpo ainda está fora da água. Continua a me buscar, leia mais a minha palavra, busque mais a minha presença, jejue mais. E o crente vai orando a Deus. Dali a pouco ele entra na segunda etapa, a água já está dando pelo joelho, ele já está mais alegre, dando mais glória a Deus, sentindo mais a presença do Senhor. Aí Deus olha para ele ou para ela e diz: meu filho, minha filha, está melhorando, mas eu quero dar mais para você. Venha mais para frente, clama a mim, que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o crente vai buscando a Deus. Dali a pouco a água já está nos lombos, e o crente está sentindo aquela vibração espiritual, aquele gozo, aquela alegria que só a presença de Deus pode fazer na minha e na sua vida. Aí Deus olha e diz: meu filho, minha filha, já está bom, mas não está ótimo não. A cabeça está fora da água, eu quero a cabeça dentro da água também. Aí o crente vai buscando a Deus, dali a pouco ele está mergulhado no ribeiro de Deus. Isso na Bíblia se chama plenitude do Espírito Santo, que é o que Deus quer fazer com a sua igreja nesses últimos dias. E eu quero dizer de uma maneira toda especial com a mocidade, porque está escrito: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, mas os mancebos terão visões. Há uma promessa de Deus para este último tempo, numa escala muito maior do que aquela que ocorreu na igreja primitiva. Pois que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu na igreja e eles começaram a falar em línguas estranhas, Pedro tomou a palavra e explicou para os que ali estavam, dizendo: varões, esses homens aqui não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e citou a profecia de Joel da seguinte maneira: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas no livro de Joel não está escrito do meu Espírito. No livro de Joel está escrito: derramarei o meu Espírito. O que significa que naquele dia Deus derramou uma parcela, uma porção do seu Espírito, reservando para o último tempo, que são os nossos tempos, porque nós somos a igreja da 10ª hora, a igreja do arrebatamento, quando Deus vai derramar, não do seu Espírito, mas Ele vai derramar o seu Espírito no meio do seu povo. Glória a Deus. Naquela época foi a chuva temporã, e agora Deus quer mandar a chuva serôdia. A chuva temporã era uma chuva rápida, vinha muita água, mas por ser rápida não molhava e não penetrava muito. Mas a chuva serôdia é aquela chuva constante, aquela chuva que molha. É o que o Senhor quer fazer com a sua igreja nesses últimos dias. Daqui a pouco Jesus vai chegar, mas um grande avivamento virá na terra, porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que está na luta. Satanás está trabalhando, mas Deus está trabalhando por ela e através dela. Glória a Deus. Meus amados irmãos, glória ao nome do Senhor, aleluia. Sim, desta fonte sai a salvação, desta fonte sai a cura, desta fonte sai experiências. Se você está com a experiência nos artérios, Deus e meu filho, eu quero que chegue no joelho. Se estiver no joelho, Deus e meu filho, eu quero que chegue nos lombos. Se estiver nos lombos, Deus está dizendo: eu quero que você esteja mergulhado na água. Isso fala das etapas da vida espiritual.
que quando o crente vai percorrendo nela, vai sentindo cada vez mais a glória de Deus na sua vida. A experiência cristã é crescente. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser o dia perfeito. Isso nós vemos, por exemplo, na vida de Paulo, o apóstolo, quando ele começou a sua carreira. Eu sou menor de todos os crentes. Está ficando bom. Antes não era inferior a nenhum apóstolo, depois era inferior a todos os apóstolos, agora diz que é inferior a todos os crentes. Mas antes de partir para o Senhor, ele escreveu a última carta, que é a Timóteo, dizendo: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou pior deles. Mas quando ele falou isso, também ele disse: já não sou eu mais que vivo, é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Desta fonte sai salvação, desta fonte sai cura, desta fonte sai, glória a Deus, novas experiências, desta fonte sai vitória. No Salmo 110, versículo 7 está escrito assim: pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro, e andarás de cabeça erguida. Bebe água onde? No ribeiro. O que acontece? Anda de cabeça erguida. Oh, glórias a Deus. Por que o crente anda de cabeça erguida? Porque ele está bebendo daquela fonte, glórias a Deus, desse ribeiro, aleluia. Meus amados irmãos, glorificado seja o nome de Jesus. E quando o crente bebe desse ribeiro, ele anda de cabeça erguida, isso é vitória. Ele não anda de cabeça baixa, olhando para baixo, não. Ele fica olhando para cima, vitorioso, glória a Deus. Isso significa a vida de vitória. Significa que o crente está vencendo os três grandes adversários. Os três grandes adversários, meu, teu, da igreja, de você, meu jovem. É o mundo, é a carne e é o diabo. Mas quem está andando de cabeça erguida prosseguirá pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro, e prosseguirás de cabeça erguida. Prosseguirás, prossegue hoje, prossegue de manhã, prossegue à tarde, prossegue à noite, prossegue essa semana, a outra semana, e vai andando, e sai da frente dele, porque ele está prosseguindo, ele está bebendo do ribeiro. O ribeiro é Jesus, ele anda de cabeça erguida, ele vence o mundo, ele vence a carne, ele vence o diabo. Nós vencemos o mundo porque a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos a carne. A carne não é isso que eu tenho aqui, nem que você tenha. Isso aqui é pó, isso aqui é tecido. A carne é aquela origem má que está dentro de mim, dentro de você, que cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façamos a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu tenho uma boa palavra de Deus para você, a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E muitas vezes a carne quer levantar e quer falar, quer xingar, quer brigar, quer fumar, quer beber, quer tomar satisfação, quer tomar vingança. Mas o novo homem que está dentro de mim, dentro de você, diz: carne, fica quieta aí, cala a boca aí, eu sou nova criatura, eu fui gerado de novo, eu tenho Cristo, Cristo vive em mim. Irmãos, quando Davi foi enfrentar o Golias, porque esta é a expressão verídica, ele foi enfrentar o Golias. Diz a Bíblia que o Saul, vendo aquele rapazola, o mancebo ainda, não tinha um homem que se candidatasse. Você é um mancebo, rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua, olha o tamanho dele, olha a arma dele, você ainda é um mancebo. E Davi deu um testemunho, majestade. Eu quero dar um testemunho. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Apareceu um leão, apareceu um urso, queria pegar uma delas. Eu fui lá, peguei o leão e o urso pela barba, fui cara a cara, peguei pela barba, eu fui e matei o leão, matei o urso. Vou fazer a mesma coisa para esse incircunciso filisteu. Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não tinha alternativa, então Saul disse: tirar a minha capa. Ora, a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto que tinha em Israel. Numa linguagem nossa, talvez o manequim dele, o tamanho da roupa dele, o manequim, talvez fosse 60. E de Davi, que era um mancebo, talvez fosse 42. Então, quando Saul tirou sua capa e pôs em Davi, ficou um negócio grande, irmão. E passando lá embaixo, todo esquisito.
E Davi diz: tira de mim esse negócio, não sei andar com esse negócio. Mas como que você vai, Davi? Deixa comigo, eu vou lá no ribeiro. Tem uma fonte lá, e tem um ribeiro, lá tem pedra. E eu vou pegar pedra lá do ribeiro, de dentro do ribeiro. E foi lá, pegou 5 pedras. E não precisou usar 5 não. Porque quando foi enfrentar o gigante Golias, que dizia: rapaz, você está pensando que eu sou algum cachorro para vir assim a mim? Trazendo um pau na sua mão? Era o cajado de pastor que ele tinha na mão. Mas Davi diz: olha aqui, tu vens a mim com a tua espada, tu vens a mim com a tua armadura, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Pegou uma das 5 pedras, girou e atirou. E aquela pontaria foi na direção de Deus, atinge a cabeça do gigante, ele cai atordoado e Davi corre. É a 5ª vez que ele corre, porque em 1 Samuel 17, 5 vezes Davi correu, e quando correu a última vez, ele estava com os 2 pés em cima da barriga do homem, arrancou-lhe a espada, cortou-lhe a cabeça e deu a vitória para o povo de Deus, aleluia. Mas sabe onde ele foi buscar pedra? No ribeiro, glória a Deus. Mas talvez você está dizendo: irmão Valdir, ótimo, do ribeiro sai salvação, do ribeiro sai cura, do ribeiro sai nova experiência, do ribeiro sai vitória, do ribeiro sai o batismo com o Espírito Santo, porque João 7,37, Jesus no último dia da festa diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E afinal de contas, talvez você esteja perguntando: como é que eu recebo? O que eu faço para beber desta água? Para provar desta água? Para sentir o frescor e as vitórias que existem nesta água? Primeiro, você precisa descer. Está escrito, meus irmãos, que quando Eliezer, mordomo de Abraão, foi buscar uma noiva para Isaque, filho do seu senhor, e ele encontrou com Rebeca, ele pediu um sinal, que se ele pedisse água, a moça lhe desse água, e ainda oferecesse água para os seus animais, que aquela seria a moça que Deus tinha preparado para o filho do seu senhor, isto é, para Isaque. E realmente quando ele chega ali, pede água à moça, aí diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 24, diz a Bíblia: a moça desceu a fonte, teve que descer, encheu o cântaro lá embaixo e depois subiu. Para subir com o cântaro cheio, precisa descer. E quando nós descemos, pode estar certo que o seu cântaro vai ficar cheio, glórias a Deus. Irmãos, as coisas de Deus são paradoxo. Para viver, a Bíblia diz, tem que morrer. Para ganhar, a Bíblia diz, tem que perder. Para ser grande, a Bíblia diz, fique pequeno. Para ser alguma coisa, a Bíblia diz, seja nada. Glória a Deus. E quando nós descemos no quê? O nosso eu, o nosso ego. Quando nós ficamos a nada, eu vou descer, eu não sou pó e cinza mesmo. Quando a gente chega à conclusão que não é nada, e na verdade nós não somos nada. Sabe o que significa ser humilde? Significa lembrar que é pó. Porque a palavra humilde vem do latim humus, que significa terra. Ser humilde significa lembrar que é pó e cinza, como eu e você somos pó e cinza. E quando nós descemos no nosso eu, a gente chega até a fonte e vai ter contato com a fonte. Precisa descer, meu amado irmão. Desça do seu eu e você vai sair daqui nesta noite com o teu cântaro cheio d'água. Uma visão ampla de como tratar. Primeiro, precisa descer. Segundo, você tem que tirar a pedra que está tapando a fonte. Está escrito que quando Jacó chegou ali junto à sua parentela, chegando lá na Mesopotâmia, ele encontrou um rebanho de pastores. Inclusive tinha uma pastora, Raquel, com as ovelhas. Só que diz a Bíblia que tinham que juntar as ovelhas e depois tinha a fonte. Só que tinha uma tremenda pedra em cima da fonte e tinha que juntar todo o rebanho para que um homem com muita força pegasse a pedra, removesse da boca da fonte, do poço, para que pudessem pegar água para o rebanho e para as pessoas. Tinha
que tirar a pedra. Para beber desta fonte, precisa tirar a pedra. Às vezes existe uma tremenda pedra que, se você não bebeu desta fonte, quem sabe você ainda não recebeu a graça de Deus, porque existe uma pedra. Quem sabe você até já recebeu Jesus como seu Salvador, mas você ainda não bebeu do poder do Espírito Santo, das vitórias de Deus, porque existe uma pedra que precisa ser tirada, e essa pedra chama-se a incredulidade. A hora que essa pedra for removida, a fonte está à tua disposição. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, foi um homem desesperado que chegou para Jesus e falou do problema que ele tinha ligado ao seu filho. O seu filho, o diabo pegava o filho dele, jogava no fogo ou na água. Alguém tinha que correr, senão ou ele morria queimado, ou então morria afogado. E ele chegou, Jesus não estava, trouxe o problema para os discípulos de Jesus, eles não puderam resolver o problema. Nesse espaço de tempo, Jesus descia do monte, pois lá estava orando, e aquele homem desesperado chega-se para Jesus e disse: olha aqui, mestre, eu trouxe aqui o meu filho, mas os teus discípulos não puderam resolver o problema. Olha, o problema do meu filho é esse, contou o problema todinho. E terminou dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, faça, Jesus, faça. E Jesus olhou bem para aquele homem, olhou bem nos seus olhos, quem sabe lágrimas caindo pelo seu rosto, e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem chegou à conclusão: é diferente, não é ele que não pode, não é ele que não quer, é eu que não estou crendo, não estou crendo coisa nenhuma. Mas ele tomou uma posição, disse: Senhor, agora eu creio, ajuda a minha incredulidade. Arrancou a pedra, e diz a Bíblia, na mesma hora Jesus fez o milagre. Glórias a Deus. Tira a pedra e você vai ver a bênção de Deus chegar aí. Remova esta pedra, vai removendo, e deixa que a fonte fique aberta à tua disposição. O Rabachu de Canda. Primeiro, para pegar a água da fonte tem que descer. Segundo, tem que tirar a pedra. Terceiro, tem que estar com a vasilha vazia ou limpa para comportar a água que vai ser apanhada. Porque se estiver ocupada a vasilha, não pode se colocar água, porque dois corpos não podem ocupar no mesmo instante o mesmo lugar. É necessário que tiremos alguma coisa para a água ficar dentro da vasilha. E às vezes a vasilha, o nosso coração, está ocupado com muitas coisas, e por isso não pode Deus colocar algo precioso dentro de mim, dentro de você. É necessário que nós tiremos para fora aquilo que está impedindo que Deus faça uma grande obra por nós. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, nos dias de Isaac, ele passava por um problema difícil, não chovia onde ele estava, e ele ficou num problema difícil. Não chovendo, não adianta plantar, não tendo o que plantar, não tem o que comer, e não tendo o que comer, a morte vai chegar. Mas ele se lembrou que o seu pai Abraão, alguns anos atrás, antes desse fato, havia peregrinado para o vale de Gerar, havia cavado um poço e achado um poço de águas vivas. E ele, lembrando desse fato, pensou: o problema está resolvido, eu vou pegar o meu rebanho, meus servos, vou peregrinar para o vale de Gerar, o poço lá está aberto, tem uma água viva, e nós vamos beber daquela água. E lá foi ele. Mas quando chegou no lugar que muito bem ele conhecia, para a surpresa dele e dos seus acompanhantes, o poço que ele julgava estar aberto estava entulhado. Os filisteus tinham entulhado. Não consta na Bíblia que ele tivesse dito: olha aqui, meu pessoal, eu pensei de chegar aqui e encontrar o poço aberto, mas já que os filisteus entulharam, nós perdemos a viagem, vamos embora. Nada disso. Diz: aqui tinha uma fonte, aqui jorrava água viva. Olha aqui, pessoal, vamos desentulhar, vamos fazer uma limpeza nesse poço, vamos tirar essas pedras, esses pedaços de madeira, vamos tirar aí essa areia, vamos tirar esse pedaço de couro, vamos tirar esse entulho. E diz a Bíblia, começou uma operação de desentulhamento. Alguém com uma pá ou com qualquer ferramenta daquela época, quem sabe jogava a terra para lá, e pedra para cá, madeira para lá, couro para cá, e foram desentulhando. E o Isaac estava fiscalizando a obra de desentulhamento. Dali a pouco, alguém que estava lá embaixo já deu um grito lá de baixo: achamos água viva!
Pronto, a água viva voltou. Mas tinha que desentulhar o poço, tinha que jogar para fora aquelas coisas que ali estavam impedindo que a água viva fluísse com toda a liberdade. Meus amados irmãos, Deus quer que o meu coração e o teu coração seja um poço onde a água viva que sai da fonte, que é Jesus, esteja transbordando na minha e na sua vida. Mas às vezes tem coisas que estão impedindo, e se nesta noite houver algum impedimento, comece jogando para fora, porque vai aparecer a água viva aqui nesta noite. Glórias a Deus. Quem sabe é uma mágoa, quem sabe é um capricho, quem sabe é uma presunção, quem sabe até mesmo uma vaidade. Mas se você estiver disposto ou disposta a pagar o preço, tirando para fora, você vai ver a obra que Deus vai fazer. Quem tem que tirar para fora sou eu e você, porque a Bíblia diz que do homem é a preparação do coração, e do Senhor é a resposta da boca. Se você veio aqui nesta noite para experimentar desta fonte e há impedimento, comece a jogar para fora, porque Deus vai te visitar aqui nesta noite. A bênção de Deus vai chegar e você vai experimentar desta água que sai do trono de Deus. Meus amados irmãos, primeiro tem que descer, segundo tem que tirar a pedra, terceiro tem que limpar o vaso, quarto tem que ter sede. Sede. A Bíblia tem uma promessa, e a promessa é essa. Lucas capítulo 1 diz assim: o Senhor enche de bens os famintos, mas despede vazio os ricos. Não está falando de rico financeiramente falando. Há pessoas que se consideram ricas. Eu não preciso mais, eu já estou muitos anos na igreja, já conheço, já tenho muita experiência, e fica conformado, mais ou menos como aquela igreja que dizia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e foi-lhe dito: não sabes tu que és um miserável, um pobre, um cego e um nu? Sim, meus amados irmãos, é necessário que nós tenhamos sede, porque Deus enche de bens os famintos. Aonde houver corações aqui nesta noite que estejam sedentos desta água, famintos da presença de Deus, Deus vai te visitar, Deus vai encher o seu coração. Você não vai sair vazio daqui não, Deus vai encher a tua alma, e você vai sair daqui com o seu coração transbordando na presença do Senhor. Glórias a Deus. É necessário ter sede, mas não basta ter sede, é necessário chegar na fonte. Interessante que quando o povo de Israel andava no deserto, os irmãos sabem que Israel era peregrino, 40 anos de peregrinação. No deserto não tem água. Afinal de contas, alguém está pensando em como que eles bebiam água? De uma fonte. Aonde? Numa rocha. A Bíblia diz que eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Muitas vezes eu imagino o povo de Israel lá no deserto, e às vezes vejo duas pessoas conversando mais ou menos assim: vamos apanhar água? Vamos. Aonde? Aí a fonte ali na rocha. A rocha está jorrando água, vamos lá. E ali iam, enchia o cântaro, enchiam lá os seus depósitos. Aí Israel saía dali, caminhava, às vezes um dia, 2 dias ou mais dias, conforme a determinação de Deus, através da coluna de fogo ou da coluna de nuvem, e parava lá na frente. Estou vendo os dois novamente conversando. Vamos apanhar água? Vamos. Aonde? Na fonte. Aonde está ela? É a rocha lá, está jorrando água lá. Escuta, diria o outro, aquela rocha ali, não é aquela mesma que estava lá? É a mesma. Andavam lá na frente, a mesma rocha. Lá na frente, a mesma rocha. Lá na frente, a mesma rocha. Saía a água da rocha, glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tenho uma boa informação: está saindo água da rocha aqui nesta noite, glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia, quando fala daquela rocha, diz que dela saíam 3 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que saía água. Segundo, a Bíblia diz que saía mel. Terceiro, a Bíblia diz que saía azeite. Jesus é esta rocha, glórias a Deus. E dele sai água. Que água? Água para dessedentar, água para purificar. A respeito desta fonte, o profeta Zacarias já profetizava dizendo: e naqueles dias haverá uma fonte aberta na casa de Jacó, uma fonte aberta contra o pecado, uma fonte aberta contra a impureza. Glória a Deus que de Jesus sai esta água.
mas dele sai mel, glórias a Deus. E mel fala da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas dele também sai azeite, e azeite na Bíblia fala de oração, fala de amor, fala de união, fala de testemunho, fala de esperança, fala de dedicação, fala de consagração. Mas glória a Deus, azeite na Bíblia também fala do poder do Espírito Santo, glórias a Deus. E diz que saía essas três coisas. O que é que você está precisando nesta noite? Você está precisando da água? Glória a Deus, está saindo água da rocha. O que você precisa? Mel, se alimentar da palavra de Deus para sair daqui fortalecido no Senhor e na palavra do seu poder, pois está saindo mel, mas está saindo azeite. Se você veio aqui para buscar a unção de Deus, a renovação de Deus para a sua vida, está saindo azeite da rocha que é Cristo, glórias a Deus. Mas interessante que quando a Bíblia diz que saía mel e saía azeite, a linguagem figurada da Bíblia é interessante. O livro de Deuteronômio, no capítulo 32, que diz esta palavra, diz assim: e eles chuparam mel da rocha e azeite da dura pederneira. Chuparam mel e chuparam azeite. Interessante que essa figura da Bíblia, por si mesma, ela se explica. E para que uma pessoa possa chupar mel, possa chupar azeite, tem que fazer 4 coisas. Se esse suporte aqui desse microfone fosse a rocha, e estivesse jorrando aqui mel e azeite, para mim participar, eu preciso fazer 4 coisas. Primeiro, eu tenho que ter apetite de mel, eu tenho que ter apetite de azeite. Você tem apetite da palavra de Deus? Você tem aqui apetite de receber a unção de Deus na sua vida? Precisa ter apetite, senão não dou nenhum passo. Primeiro precisa ter apetite, mas ter apetite não resolve. Eu tenho que chegar perto. A Bíblia diz assim: para mim bom é me aproximar de Deus. E diz a Bíblia: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Mas até então, eu que tinha apetite, eu que tomei a iniciativa de aproximar, ainda não chupei mel. Eu preciso abrir a minha boca. E é o que você precisa fazer, nós precisamos fazer aqui nessa noite. A Bíblia diz assim: abra bem a tua boca e eu te encherei. Mas abrir a boca também não dá para chupar. Tem que agora colocar a boca na rocha e começar a chupar. Ou seja, extrair da rocha o mel, o azeite que está saindo dela. Jesus está aqui nesta noite, a palavra de Deus está nele, o poder do Espírito de Deus é ele quem dá. Liga-se com Jesus e começa a chupar já o mel e o azeite que sai da rocha, glória a Deus. Urabacanda labarraia. Mas deixa-me dizer, irmãos, aonde que está essa fonte? Onde está a fonte? Alguém diz: onde que está? Não estou vendo ela. A fonte está aqui nesta noite, glórias a Deus. Sabe onde? Bem do teu lado, aí onde você está. Se Deus abrir a tua visão espiritual agora, você vai ver esta fonte bem juntinho aí onde você está. Você se lembra de Agar, a serva de Abraão? Ela foi despedida de casa, pegou Ismael, filho, meu filho, fomos despedidos, vamos embora. E lá foi ela pelo deserto de Berseba. Em meio àquela trajetória, acabou a água da mulher. Ela se viu no maior desespero: meu filho, não dá para continuar, não dá para voltar, nós vamos morrer de sede. E o filho chorava ali, e ela se distanciou aqui e chorava aqui. Ele aguardava a morte lá e ela por aqui. E quando tudo era desespero, apenas a morte era o que se esperava, Deus mandou um anjo e diz: Agar, o que é que está se passando com você? Eu fui despedida da casa do meu Senhor. E contou a história toda. Quando ela terminou de contar a história, diz a Bíblia que o Senhor abriu os olhos dela e ela viu a fonte. Sabe onde estava? Do lado dela. E ela estava dizendo que ia morrer de sede. Meu amado irmão, mesmo você estando de pé ou você estando assentado, a bênção de Deus está aí do teu lado. A fonte está aí do teu lado. Comece a beber desta fonte. Participe desta água pura, cristalina, sem poluição. Água que sai do trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você está sentindo o Senhor aqui nesta noite? Você está sentindo?
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você já está chupando mel, você já está chupando azeite. Meu amado irmão, estamos aqui para receber o que Deus preparou para nós nesta noite. A bênção está do teu lado. Quando Sansão pegou a queixada do jumento e acabou com 1000 homens, ele ficou sem forças físicas nenhuma. E diz a Bíblia que ele sentou, encostou numa rocha e disse: Senhor, chegou meu fim. Quando ele falou isso, a rocha na qual ele estava encostado, diz a Bíblia que a rocha se abriu e começou a jorrar água. E diz o livro de Juízes: Sansão bebeu e reviveu. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Não fique dizendo que não dá, que não vai, que você não tem força. Atrás de você, à direita de você, à esquerda de você, à frente de você está uma fonte, está jorrando água. Beba desta água, sinta o frescor desta água, a renovação desta água, o poder desta água. Receba agora a visita de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. Oh, rabacanda labachala, bacanda labarai, talabarai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, abra a tua alma, abra o teu coração, solte o teu espírito, comece a navegar na bênção de Deus, comece a receber a visita de Deus na tua vida. E surgiu um problema na igreja. Xalabacanda rabarachatai, garahapiacando lovashi barahatiaba. Ora magari pori cari chatiamba la hativa rai alabaracha taikala. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A fonte está aqui, a fonte está aí, a fonte está perto de você. Chega na fonte, desça, irmão, tira a pedra, limpa o vaso e beba, chupe, experimente. Charabacanda labachala barrai talabarai. Comece a chupar agora, comece a beber agora, comece a sentir o poder agora. A visita de Jesus, a glória. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda dá dons espirituais, ele ainda dá revelações, ele ainda dá cânticos espirituais. E ele está aqui, a glória dele está aqui, o poder dele está aqui, a majestade dele está aqui. Tem alguém na igreja que Deus deu o dom de sabedoria. Xalabacanda labachala bacanda labarrai. Glória, 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 glória. Sinta o poder, sinta a presença, beba desta água, sinta esta água. Agora, se eu for usado aqui com o dom de profecia, os irmãos têm que julgar. Xalabacarabara, xalabacanda labaraia. Diqueramachanda labaxalabai, carai, xalabarai, xalabarai. Ticalabarai, glória a Deus, já tem um irmão chupando mel. Oh, glória a Deus, já tem irmão chupando azeite que sai da rocha. Já tem irmãos bebendo da fonte que é Cristo. Quem tem sede, venha a mim, beba. Beba da fonte que é Cristo. Xandalabacandalabarai, xalabai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comece a descer agora. Eu vou terminar as minhas palavras, mas comece a descer agora na fonte. Comece a descer agora, irmão. Desça, tenha coragem, tenha coragem. Renuncie ao seu eu. Tira essa pedra, tira a pedra e comece a chegar. Limpe o teu vaso, porque ele vai ficar cheio da bênção. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus, cheio da palavra, cheio da glória, cheio do Espírito.